Somos a Mariana e, face às recentes notícias e declarações públicas que nos visam diretamente com acusações graves e infundadas, cumpre-nos prestar o devido esclarecimento. Negamos categoricamente todas as alegações de que estamos ofendidas. Jamais instrumentalizamos as nossas emoções ou apelamos às emoções de terceiros para chamar atenção a um assunto ou frisar a sua urgência. Enquanto humanistas, o nosso amor pelo inquérito racional é alicerçado na razão, na ciência e na compaixão. Mantemos sempre as portas do diálogo abertas, mesmo perante ataques sistémicos aos direitos humanos. Repudiamos a narrativa de que alguma vez nos revoltamos ou incentivamos outros à revolta. Tais alegações são falsas, distorcidas e não correspondem à realidade. Lambemos sempre a bota que nos pisa antes de a criticar. Assim, de forma inequívoca e veemente, vimos por este meio expor que, apesar do nosso sexo, nós, Mariana, juramos publicamente apelar à razão, Ser de ciências exatas e votar sempre, sempre no centro. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a chorar. Meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendidas. Somos a Mariana, e como não estamos ofendidas, vamos falar 1 hora sobre coisas que não nos ofendem. Esta semana, uma das grandes polémicas, incontornável, será o comentário que foi feito no programa da manhã chamado 2 às 10 pela senhora doutora Cristina Ferreira, à qual eu muito provavelmente me referirei aqui várias vezes por Tininha, porque é muito mais natural chamar-lhe isso do que chamar Sim. senhora doutora. A ilustre princesa não coroada De Portugal. Tininha. Pronto, em questão estava o comentário, ou seja, à questão da violação em grupo de uma rapariga menor de 16 anos, que já aconteceu há uns meses, e eles estavam a voltar ao assunto porque os jovens vão agora ser julgados em tribunal. E, portanto, isto acontece naquele segmento do programa dedicado aos crimes que se passam neste país, que é toda uma coisa discutível desde logo. Pois, tem meio um programa ele criminoso, não é? Se me permitem exercer o meu direito democrático de dizer tal coisa. Significa isto, então, que foi feita toda uma introdução, uma reportagem, não é? Fez-se uma retrospectiva de tudo aquilo que tinha acontecido, a descrição da vítima, dos seus agressores, etc. E a doutora Cristina Ferreira passa, então, ao comentário. Inclusivamente, penso que quem faz as primeiras perguntas é o Sr. Cláudio Ramos, que também lá estava, naturalmente. E no painel de comentadores temos um senhor chamado Vítor, que eu não sei exatamente qual é que é a especialidade dele. Depois temos uma senhora que é a especialista em psicologia, a doutora Inês Balinha Carlos, e ainda tínhamos um outro senhor no painel. E o comentário começa pelo Vítor, que constata o óbvio e que diz literalmente que, mesmo que a jovem tenha consentido aquele ato, assim que é dito, parou. Exatamente. Faz um alerta, aproveita o seu momento de antena para fazer um alerta sobre os perigos da internet e o quão estes jovens, no caso, que eram supostos influencers do TikTok, não é? Aliciam muito ou Sim, têm como um poder, normalizam estas coisas. têm um poder de manipulação maior também, uma rapariga, que se calhar, ou um rapaz, não é? Em todos os jovens, não é? Que olham para eles como uma espécie de figura de autoridade, não é? Sim, que é um perigo para toda a gente, incluindo, atrevo-me a dizer, se me permitires exercer o meu direito democrático, incluindo o filho da Cristina Ferreira. Incluindo o filho, sim, da doutora Cristina Ferreira, que estará extremamente suscetível também a estas questões. E o Sr. Vítor, especialista, não sei em quê, faz, portanto, uma introdução que é bastante plausível e justa. Portanto, o comentário que ele faz é muito justo. Ao que a doutora Cristina Ferreira depois dirige-se à especialista em psicologia, a doutora Inês Balinha Carlos, e a questiona sobre os riscos de se combinar encontros destes. Ou seja, é posta aqui logo a questão esta rapariga foi-se encontrar com 4 rapazes, que perigos é que isto lhe pode trazer, não? E diz a polémica frase:
quando são 4 que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve, entre parênteses, claro que têm de ouvir, mas alguém ouve, não quero mais, fim de citação. Ao que a especialista Inês, porque ninguém falou muito do que a especialista Inês disse, responde e diz: nós temos de ser honestos. Não querendo justificar nada, é muito mais difícil parar a meio, é preciso muito mais maturidade para controlar os seus impulsos quando já vamos a meio do ato do que antes de começar o ato. Temos de ter essa honestidade e perceber a idade deles sem justificar rigorosamente nada. Os agressores, na faixa etária dos 19 aos 21 anos, nenhum deles é menor. Pronto, os agressores eram todos maiores de idade e a vítima era menor de idade. Depois a especialista prossegue e ainda acrescenta uma outra coisa, que passo a citar: há muita mulher que faz sexo porque quer atenção, tem uma carência. Epá. Portanto, começamos, ou seja, desde a primeira pergunta que a Cristina Para faz... já não é sexo. Peço imensa desculpa, não queria mostrar emoção. Obviamente, este meu elevar de tom não revela a voz, é apenas o meu apelo à razão, porque as coisas têm que ser chamadas pelos nomes. Uma violação não é mesmo que fazer sexo. O sexo implica consentimento e a violação não. Exato. Depois, ela ia encontrar-se com 4 rapazes. Mentira. Ia encontrar-se com um. Foi uma armadilha. Exatamente. Foi um crime e foi um crime premeditado. Exatamente. E um crime que depois foi promovido ativamente nas redes sociais destes agressores, não é? Que vieram mais tarde, meses depois da agressão, admitir precisamente que eram os reis da violação, não sei já qual é que foi a expressão exata, mas foi algo assim. E depois, pronto, depois destes comentários todos, que eu não vou já classificar de atrozes, porque enfim, dou liberdade aos nossos ouvintes para fazerem essa classificação. Falou-se desta banalização que os jovens fazem da sexualidade e que na verdade é algo talvez um bocadinho contraditório, porque os dados também são contraditórios hoje, ou seja, há um estudo que foi feito por uma universidade americana o ano passado, que diz que a nossa geração, a geração Z, não é? Que está ali entre os anos 90 e o ano 2010, acho que é aí que se centra, tem muito mais dificuldade em iniciar a sua vida sexual, derivada das suas condições sociais e económicas também, não é? Ou seja, no caso da população portuguesa em particular, há números que dizem, no geral, cerca de metade da população portuguesa experiencia baixos níveis de satisfação sexual. 30% dos homens e 40% das mulheres apresentam algum tipo de disfunção sexual, portanto aqui também se inserem os jovens, estão no grupo dos inquiridos. E depois também temos o outro lado da moeda, que fala um bocadinho sobre os malefícios da pornografia e o quanto isso é um problema no início da vida sexual dos jovens, porque há uma tentativa de replicar coisas que são vistas neste tipo de conteúdo e que não são replicáveis porque são falsos, não é? Não representam aquilo que será uma relação genuína entre duas pessoas. Além das idades dos agressores, chateou-me muito a questão da maturidade para dizer não é? E fiquei a pensar que, na verdade, o dizer não e o dizer sim é algo que nós aprendemos, deve ser tipo das primeiras coisas que nós aprendemos assim que nascemos. Bebê, come a papa, gugu gaga, sim, gosto, gugu, não gosto, brócolis, que nojo. Não é? Tipo, Sim. ou seja, eu não sinto que a relação, a maturidade e o reconhecer o que é que significa não seja uma relação válida e justa, porque toda a gente sabe o que é que significa não. Até uma criança de 1 ano. Eu até ia mais longe. Eu não acho que este caso seja um caso oportuno para discutirmos aqui aquilo que poderá ser entendido como a zona cinzenta do consentimento, porque foi uma cilada. Foi um crime feito por pessoas que sabiam o que iam fazer antes. Portanto, esta questão de estão lá na adrenalina é um branqueamento completo de um crime que já tínhamos razões para acreditar que era premeditado. Portanto, não iam parar porque não era esse o plano. E quando é tão claro que existe esta premeditação, virem-me com essa conversa da adrenalina e do consentimento e deles serem jovens é completamente descabido. Não estamos a falar de... A maior parte dos casos de violação até acontecem entre pessoas que se conhecem.
Se fosse, por exemplo, uma violação no contexto de uma relação amorosa, claro que a partir do momento que uma pessoa retira o seu consentimento, retira e aquilo acabou ali. Mas há muita gente que não pensa assim. Talvez fosse oportuno, num caso desses, falar sobre isso. Obviamente não dizendo estas barbaridades, mas pronto. Mas estar sequer a trazer essa conversa para uma coisa que é tão claramente premeditada, para mim é inaceitável. Este assunto também me fez levantar uma série de questões para as quais eu também não trouxe resposta, mas trouxe as questões. A questão da esfera pública e a questão da opinião de pessoas tontas, a importância deste tipo de programas na formação da opinião pública. Mariana, vou ter que te interromper. Diga, doutora. Não dizes que as pessoas são tontas. E tu, se faz favor, vais pedir aos nossos ouvintes, por favor, para exercer o teu direito democrático de as criticar. Eu peço aqui em Porque público senão é difamação. o meu direito democrático de criticar as pessoas. Obrigada, Mariana. Pá, como responsabilizar um canal privado? Porque depois este assunto já está na praça pública já há vários dias, não é? Já houve várias reações, houve reações ótimas. Por exemplo, vi uma reação da Sara Norte no programa Passadeira Vermelha, em que se estava a comentar os comentários da senhora doutora Cristina Ferreira e dos seus queridos colegas de painel, e em que a Sara Norte, ao responder a uma colega do seu painel de comentário, do seu programa de comentário, começou a sua intervenção dizendo: não querendo ser feminista como tu, mas realmente eu também não concordo com isto. E foi uma coisa que me deixou admirada, não é? Gostava de que ela pudesse ter elaborado um bocadinho mais o que é que ela quer dizer com esta questão, porque é que uma pessoa não concordar com o comentário que a doutora Cristina Ferreira fez é uma coisa feminista necessariamente, ou com lives feministas, e que uma pessoa publicamente não pode assumir ser feminista. Qual é o problema? Gostava de perguntar, se calhar pergunta aqui diretamente à Sara Norte, se ela nos estiver a ouvir. Sara Norte, o que é que quis dizer com isso? Responda-me, por favor. Podemos Mande-me apenas uma especular. mensagem. Pois, não estamos no pico de popularidade da palavra feminismo em Portugal, não é? Se alguma vez tivemos, de certeza que não é agora. E isto fez-me lembrar uma frase. É uma frase de uma senhora que é a Doreen Macy, que é uma geógrafa marxista. Ela estuda basicamente a questão do espaço urbano e como é que nós democratizamos o espaço urbano, etc e tal. E ela faz uma crítica a um outro pensador, que é o David Harvey, também marxista, e fala um bocadinho sobre... Ou seja, é uma discussão sobre as formas como o espaço é controlado. O David Harvey foca-se muito em como o capitalismo molda a nossa experiência no espaço, que eu não discordo, acho que é verdade, mas ela vem e vai mais longe e diz, pá, não, eu acho que nós não podemos isto não pode ser tão redutor. A experiência de uma pessoa no espaço é moldada não só pelo capital, mas também por questões sociais, raciais, e se fores uma mulher, por um homem. E ela tem uma frase: "The degree to which we can move between countries or walk about the streets at night or venture out of hotels in foreign cities is not just influenced by capital. Survey after survey has shown how women's mobility, for instance, is restricted in 1,000 different ways, from physical violence to being ogled at or made to feel quite simply out of place, not by capital but by men." Bem, mas estamos muito longe deste tipo de raciocínios, não é? A partir do momento em que temos um caso destes, em que temos uma vítima que foi claramente posta numa situação de cilada e mesmo assim estamos a fazer estes escrutínios sobre o que é que ela devia ou não devia ter feito. Sim, especialmente sendo uma pessoa, pronto, que é menor de idade, sem querendo também... Uma pessoa vulnerável. Sim, fazer de uma adolescente uma criancinha, ou o que quer que seja, não é? Porque eu acho que tu és menor, naturalmente, que tipo, tu não estás desenvolvido o suficiente para tomar certas decisões ou para saberes certas coisas, não é? E isso vem com a idade e com a experiência. Mas também não acho que seja uma criança necessariamente, pronto, acho que também não devemos fazer esse tipo de redução, não é? Mas sim, mas não deixa de ser uma pessoa menor de idade. Tanto que os pais da rapariga, entretanto, juntaram-se ou subscreveram
subscreveram a queixa que foi feita à ERC E e muito estão bem. a ponderar fazer uma queixa-crime contra a TVI, que já agora teve uma postura, vou dizer, incompreensível, que eu não compreendo, pelo menos. Não houve sequer uma tentativa de, pelo menos, fazer um pedido de desculpas, mesmo que não se queira tecer nenhum tipo de juízo sobre aquilo que foi necessariamente dito, mas enquanto entidade, ainda que seja privada, não é? Pronto, haverá algum tipo de limite do que é aceitável e realmente acho que é óbvio que os comentários da doutora Cristina Ferreira não foram muito aceitáveis para o comum mortal. Não precisamos de analisar as coisas fundo. ao ínfimo detalhe Sim. para ter noção que realmente não deveriam ser aceitáveis. E a TVI, nesse sentido, tem uma postura errada, que me faz também pensar como é que é possível nós responsabilizarmos este tipo de entidades, não é? Verdadeiramente, porque ok, temos a ERC, que é um órgão que regula a comunicação. Não me parece que funcione. Já tivemos outras situações de outros foros, não é? Em que se recorreu à ERC para fazer queixas de coisas que aconteceram em televisão e não sinto que tenha havido alguma vez repercussões reais. Estou-me a lembrar, por exemplo, da queixa que foi feita contra o José Rodrigues dos Santos na moderação do debate entre o Paulo Raimundo e o André Ventura. Já não me lembro. Sei que tinha o Paulo Raimundo, lembro-me disso. E não sei, eu acho que a consequência que houve foi que ele não apresentou o jornal durante tipo 2 dias ou assim. Depois estava tudo normal, quer dizer, não houve nenhum tipo de repercussão, quer dizer, houve um outrage muito grande, as pessoas revoltaram-se e a coisa nasceu e morreu depois. Pois, eu recordo-me que não é a primeira vez que a ilustre Cristina Ferreira é criticada por este tipo de comentários relativamente à violência sexual e a casos reais. Aliás, não era a questão da violência sexual, acho que foi o caso daquela mulher que foi esfaqueada várias vezes. Sim. Exatamente. Sim. Também houve a questão da culpabilização da vítima e nesse caso a Cristina Ferreira pediu desculpa. Este caso, que é tão flagrante e em que ela repetiu o comentário várias vezes, tem uma postura, neste caso já tem uma postura de não fiz nada de mal, as pessoas é que estão a entender mal. Sim. E no comunicado da TVI até dá a entender de forma um pouco ambígua, vê se concordas comigo, que a TVI está preparada a tomar ação legal contra pessoas que a critiquem. Sim, sem dúvida. Eu tirei aqui uns screenshots às 2 stories de 24 horas que ela colocou no seu Instagram pessoal. Que ela começa por dizer que, pronto, rejeita qualquer forma de crime ou abuso. Como comunicadora, estou a citar, sei o quão importante e difícil é a utilização das palavras certas ao longo de várias horas de programas em direto. Seja como for, independentemente da interpretação que cada pessoa possa ter retirado das minhas palavras, nunca tive qualquer intenção de justificar o alegado comportamento em causa. Muito menos tive intenção de diminuir o sofrimento da alegada vítima. Por fim, não sendo este o centro desta declaração, não posso também deixar de lamentar o nível de ataques à minha pessoa e à TVI que este episódio tem gerado. Uma coisa é a liberdade de opinião que pratico na minha vida e que incentivo no espaço público. Outra coisa são exercícios de puro ódio pessoal. E de repente o assunto é sobre o quão ela foi atacada. Não querendo, como ela diz, não sendo este o centro desta declaração. Não há aqui realmente um acknowledgement daquilo que foi dito e do facto disso ter ferido a suscetibilidade de uma larga maioria de pessoas, não é? Naturalmente, inclusivamente dos pais da vítima e potencialmente da própria vítima, que também terá com certeza ouvido as palavras da senhora doutora Cristina Ferreira e da sua colega especialista, porque eu acho que também temos que referir isso. Uma psicóloga que eu fui pesquisar, que diz que tem 20 e tal anos de experiência e que na verdade... Pronto, me parece um bocadinho insensível. Sim, está completamente aquém das expectativas e da sensibilidade básica. Não é preciso ser-se especialista para se fazer uma análise mais sensata deste caso. Aliás, estarmos a falar disto até entristece-me um pouco estarmos tão atrás. Quer dizer, em vez do discurso evoluir à volta destas questões, estamos sempre a voltar aos básicos. E neste caso, surpreende-me particularmente porque temos o protótipo da vítima perfeita, que, como tu dizes, não é infantilizando, é menor de idade e, sendo menor de idade, tem um estatuto diferente perante a lei. Com certeza. E devia convocar um sentido de responsabilidade maior dos adultos e dos especialistas,
entre muitas aspas, sinceramente, porque acho que exercendo o meu direito democrático de colocar questões, será que podemos chamar especialistas a pessoas que têm cursos, mas depois contradizem sistematicamente recomendações das organizações que supostamente os legitimam? Eu tenho sérias dúvidas que a especialista tenha aprendido na Faculdade de Psicologia a falar destes assuntos desta forma. Sim, claro. Ou, se aprendeu, gostava que ela me explicasse quem são os autores, quais são as obras, quem são as referências dela, porque ir tirar um curso para a seguir ir dizer coisas não me parece que seja proveitoso para ninguém. Sim, não configura a especialidade, com certeza. Queria só fazer aqui uma ressalva. Mariana, tu já falaste até agora numa feminista marxista, já falaste no Paulo Raimundo, e eu queria só relembrar os nossos ouvintes que nós somos ciências exatas e que votamos ao centro. Foram apenas menções... Foram exercícios intelectuais. Sim, e isto é profundamente ocasional. Não pensem mal de nós. Olha, eu trouxe aqui um assunto que não me ofendeu, mas deixou-me a pensar. Foi uma crónica do João Miguel Tavares, publicada esta Páscoa no Público, chamada "E se o cristianismo estiver a ficar de novo na moda?". Ok, e se? Vamos ver. É um assunto que também tem sido popular noutros países. Anda-se a falar de "e se o cristianismo estiver a voltar", particularmente na geração Z. Então eu fiquei curiosa e naturalmente abri o artigo. E João Miguel Tavares escreve assim, depois de uma breve introdução sobre como vivemos num mundo secular e talvez a religião organizada tenha benefícios, escreve assim: "Se os novos ateístas fossem mais sensatos, saberiam que o impulso religioso do ser humano é impossível de extirpar e que, se não for enquadrado por uma religião organizada, acaba por se manifestar em subprodutos políticos, como o comunismo ou o fascismo, ou apocalípticos, como o catastrofismo climático." Peço imensa desculpa, eu não me queria rir. Peço imensa desculpa. Mariana, eu peço imensa desculpa. Mas Eu peço imensa desculpa. Não, eu é que peço desculpa, ok? Mariana, eu peço imensa desculpa, mas vais ter de me deixar exercer o direito democrático a apontar uma falha neste raciocínio. Faça favor. Então vamos lá ver. Em 1939, na Alemanha nazi, 95% da população era cristã. Muito 95%. 54% eram protestantes e 42% eram católicos. Portanto, a religião organizada não os protegeu exatamente do impulso religioso do fascismo. E se acreditar na luta contra as alterações climáticas para prevenir uma catástrofe é comparável a uma crença religiosa, então estaríamos a falar, se calhar, da religião mais bem fundamentada cientificamente, ao contrário do cristianismo. Não é que o cristianismo precise disso, a fé também é sobre ter dúvidas, etc, etc. Mas aqui a escrita do João Miguel Tavares quer que aceitemos a religião organizada como racional, em oposição a outras coisas mais palpáveis e com efeitos imediatos nas nossas vidas, mas depois também não nos dá razões nenhumas para achar que a religião organizada é racional. Ou pelo menos não nos dá razões convincentes. Vamos lá ver. Porque depois, a seguir, ele diz assim: "Aquilo a que se está a assistir em muitos países ocidentais é o lento emergir de um interesse renovado na religião. Não por parte das gerações mais velhas, mas sim dos jovens da geração Z, nascidos entre os meados dos anos 90 e o início de 2010. A geração nativa digital que já cresceu com smartphones e redes sociais. Ou seja, muito ruído, muito estímulo, muita abundância sensorial e muita escassez de sentido existencial." Ok. Ok, pronto. Eu vou... Se calhar já não sabes isto sobre mim, mas eu já fui à igreja muitas vezes na minha vida. A sério, Mariana? Juro. Não acredito. E eu até era capaz de ir outra vez. Juro. Não tenho nada contra religião, prometo. Muito bem. Mas sabes o que é que encontrei sempre que pus o pé de fora da igreja? Ruído, estímulo, abundância sensorial e escassez de sentido existencial. Porque ir à igreja não cancela as condições da modernidade tardia. Pois, A vida continua a acontecer. E se ajuda muita gente a ir à igreja, ajuda e ainda bem. Mas não vamos fingir que a igreja é uma espécie de scrub daddy existencial que vai limpar tudo, porque não é.
Mas pronto, até aqui sou eu, se calhar, a implicar. O importante salientar aqui é que não há dados que suportem a afirmação que a Gen Z tem um interesse renovado na religião. Por isso é que João Miguel Tavares citou fontes, por exemplo, para um aumento de batismo de adultos em França, mas não citou nada para suportar esta frase especificamente. Isto é desinformação. É desinformação financiada pelo público. Pois. Deixa incomodada com a direção editorial do público, Pois. não é? Vamos lá ver. Mas eu consigo perceber porque é que parece que existe um aumento e porque é que pode ter havido um erro... um erro benigno, digamos, mas já vamos lá. Isto é desinformação, mas não é uma desinformação qualquer. É a desinformação importada. Peço imensa desculpa, Mariana, mas vais ter de me deixar exercer o direito democrático de hipotetizar Certo. que isto é o que acontece quando te pagam para escrever um artigo de 600 palavras dia sim, dia não. Chega um momento que tens de ir pescar tópicos de conversa a qualquer lado. O problema é que o João Miguel Tavares copiou os tópicos de conversa norte-americanos sobre este assunto, porque apenas 2 dias antes deste artigo sair, foi quando saíram notícias também enganosas sobre este tópico do outro lado do Atlântico, incluindo na revista conservadora Evie, que é financiada pelo bilionário cristão nacionalista Peter Thiel, Uau! e pelo Washington Post, que é nada mais nada menos do Jeff Bezos. Jeffrey Bezos! Exatamente, que apesar de não se apresentar como cristão, apoia a administração Trump e, por consequência, os seus fundamentalismos religiosos. Claro. Pronto, também a ABC News escreveu sobre isso no mesmo dia, reportando um aumento de 124% de pessoas numa igreja católica qualquer, mas ao menos ainda se defende jornalisticamente, dizendo que é a própria igreja que cita esses números. Certo. 2 dias depois está o João Miguel Tavares a dizer as mesmas coisas. Então o João Miguel Tavares... O senhor doutor, peço imensa desculpa. O senhor doutor O João ilustre. Miguel Tavares, ilustre. Então ele foi-se inspirar fortemente, e inspirar, se calhar é um eufemismo, nos nossos queridos Estados Unidos. Exatamente. Fantástico. Essa é a conclusão a que eu chego. Porque apenas 2 dias depois está a dizer as mesmas coisas. Mas pronto, pode ser que o contexto português até justifique esta perspectiva. Vamos deixá-lo defender o seu argumento nas suas próprias palavras. Em Portugal, embora o último censo mostre que o número de portugueses que se afirmam católicos é o mais baixo de sempre, o número de batizados está a crescer. E depois cita aqui uma notícia que indica um aumento de batismos, principalmente recém-nascidos. E continua. Como é que isto se explica? O catolicismo da tradição está a ser substituído aos poucos por um catolicismo de convicção. E eu pergunto, pela convicção de quem? É dos recém-nascidos? É que mesmo se acreditarmos na convicção dos pais que os estão a batizar, o mais provável estatisticamente de acontecer em Portugal é eles não irem à missa, nem os miúdos irem à catequese. Fingir o contrário é intelectualmente desonesto. E verdade. só revela que o João Miguel Tavares, no melhor dos casos, imita pouco criticamente o comentário conservador norte-americano, porque tem que produzir muito comentário, ou no pior dos casos, é o papagaio de uma agenda, também ela conservadora, cristã, adaptada para o contexto europeu, mas que no fundo ainda vem aqui com um cheirinho a Washington Post e J.D. Vance, que são 2 exemplos que ele usa para suportar mal a sua tese. Obviamente, não levem esta cadência na minha voz como emoção. Isto não me ofende, que seria, mas preocupa-me porque estamos a importar, se calhar, sem querer, a agenda religiosa americana e, eu até acharia interessante termos conversas sobre religião, mas não da forma, perdoem-me, como aqueles malucos andam a ter. Quer dizer, aquilo é um governo que reza, ou finge que reza, em frente às câmaras e faz daquilo um espetáculo. Para mim, é uma aberração. Não tem sentido nenhum. As organizações cristãs, maioritariamente evangélicas, nos Estados Unidos, investiram muito dinheiro e muito tempo nas campanhas destas pessoas. E não foi só por aliança política, foi também na esperança, acho eu, que isso se traduzisse em mais rabos sentados na igreja. Como isso não está a acontecer, é preciso criar aqui uma espécie de psyop para convencer mais esta tal esperança velha que, se dissermos aos jovens que é fixe ir à igreja e que todos os jovens estão a ir à igreja, que eventualmente isso vai traduzir na realidade. Eu acho é que, peço imensa desculpa por interromper, mas eu acho que talvez o algoritmo do João Miguel Tavares esteja a mostrar-lhe muitos TikToks de padres que agora estão muito na moda. Não é só o Padre Guilherme que até faz um trabalho bastante interessante, o nosso padre DJ,
ok? Mas agora está muito na moda estes trends de padres, aliás, de padres a fazerem trends do TikTok e padres que fazem vlogs cá em Portugal, muitos, e depois também já vi muito grupos de jovens cristãos que têm contas de Instagram e TikTok especificamente e que fomentam, que realmente vendem aquilo a uma geração mais nova, não é? Como sendo realmente uma coisa divertida e não e tentando destruir um bocadinho algumas ideias pré-concebidas que possam existir sobre este tipo de ambiente. Eu vejo isso até com bastantes bons olhos. Primeiro, não há dados e depois não sinto de maneira nenhuma, apesar disso, que isso seja representativo de uma maioria dos jovens. Se fossem essas pessoas a liderar esta visibilidade de Gen Z na religião, teria pelo menos alguma mais validade. O problema é que as pessoas que nos estão a dizer isto são pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, têm uma agenda clara e existem muitos influencers, conservadores, cristãos. A minha preocupação aqui é que a autoridade para falar sobre cristianismo passe para essas pessoas e não necessariamente para o Padre Guilherme, para o Papa Leão, que recentemente levou com uma boca do J.D. Vance, que lhe disse para ter cuidado quando falasse de teologia. Ele está sossegadinho. Portanto, este tipo de importações preocupam-me. E, no fundo, a crónica do João Miguel Tavares preocupa-me porque é uma pessoa que se apresenta como um moderado, mas não tem problema nenhum em ridicularizar a luta contra as alterações climáticas. Diz no podcast do Miguel Milhão que somos todos sagrados aos olhos de Deus. Eu não sabia, peço imensa desculpa interromper mais uma vez, eu não sabia que o Sr. Dr. João Miguel Tavares tinha estado presente no podcast do Sr. Dr. Miguel Milhão. Tinha, não fazia ideia e disso. foi muito educativo. Foi o que muito eu ouvi. educativo. Eu só conseguia ouvir tipo um quarto do vídeo ainda. Mas só a introdução é muito interessante e eu recomendo que vão ver. Muito bem. Mas pronto, diz no podcast do Miguel Milhão que somos todos sagrados aos olhos de Deus, mas depois desvaloriza a morte de civis em Gaza. Neste artigo, deseja-nos uma Santa Páscoa, enquanto imita as notícias falsas instigadas por um governo de fanáticos que vão contra tudo aquilo que é suposto ser o mais básico do cristianismo. E não mencionei antes, menciono agora, sim, são notícias falsas, já vieram ser descredibilizadas por outras fontes também americanas. Portanto, eu peço imensa desculpa, Mariana, mas vais ter de me deixar exercer o meu direito democrático de concluir que tudo o que o João Miguel Tavares faz é tirar-nos areia para os olhos. Mas que fique claro que, Mariana, não estás ofendida com isso. Não, claro, de todo. De maneira nenhuma. Aliás, como eu disse, eu acho que isto é um tópico interessante, mas há que ter atenção, os dados ainda são importantes, pronto. É a conclusão que se tira. Muito bem, muito bem. Conclusão muito legítima. Então, as minhas recomendações culturais, eu só vou recomendar coisas por enquanto, até faltarem conteúdos que me apeteçam recomendar. Só vou recomendar coisas que se podem ver gratuitamente na RTP Play. Meu Deus! Yeah! Meu Temos Deus. aqui um serviço nacional incrível. É verdade, sim, É para ser senhora. aproveitado. É Então, tenho uma recomendação nacional e uma internacional. A minha recomendação nacional é uma série que já saiu há algum tempo, mas como há muitas coisas boas na RTP Play que já saíram há muito tempo e ainda não foram apreciadas até ao seu potencial máximo, eu aproveito para dizer outra vez, vou recomendar a série Da Mood, escrita D-A, da Mood, escrita por Henrique Dias e realizada por Sérgio Graciano. É uma comédia muito gira, de 8 episódios, sobre uma boy band portuguesa. E mais não digo, para não dar spoilers. É muito gira, está muito bem escrita e eu gostei muito de a ver. Gostava que houvesse uma segunda temporada, mas não sei se isso alguma vez vai acontecer. Talvez se muita gente vir e muita gente pedir. Sim. A recomendação internacional é We Are Lady Parts, que é uma série inglesa da BBC, que está disponível na RTP Play, escrita e realizada por Nida Manzoor, que é sobre uma banda de punk exclusivamente de mulheres muçulmanas. Também é uma comédia muito leve, muito divertida e toca em alguns temas que eu acho que são bastante pertinentes para as coisas que estamos a viver agora.
Mas acima de tudo é divertida. Tem... há aqui uma correlação entre estas duas séries, curiosamente. As duas têm músicas originais, muito giras, Muito bem. que não me saem da cabeça. Tanto esta portuguesa como esta britânica. E tudo à distância de um clique. Tudo à distância de um clique, absolutamente na gratuito. RTP Play. Muito Só bem. tem que tolerar 1 ou 2 anúncios. Depois é sempre a abrir, ao menos não há seguro. Acho que não há anúncios a meio, pois não. Eu acho que não. Eu tenho a impressão que não. Acho que é só o início. Pronto, o que é que vocês podiam pedir mais? É melhor que o YouTube. Sim, é melhor que o YouTube. É melhor que a Netflix na sua versão com anúncios. Ai, pois. Pois é. Nem mais. Pois é, meus amigos. Portanto, vamos lá largar as empresas americanas, faz favor. Eu vou recomendar 2 coisas que eu ainda não vi e li, já agora. Porque eu vou fazer isso em breve. Bem, os especialistas podem fazer isso também. Claro que posso. Isto A quantidade de vezes que me recomendaram Minha senhora livro que não doutora, eu foi- exerço o meu direito democrático aqui de recomendar coisas e produtos culturais que eu ainda não consumi. Meus amigos. Minha senhora, eu exijo o meu direito democrático a ser incompetente. Yeah! A primeira é o filme Entroncamento, do Pedro Cabeleira, que ainda não vi, lamentavelmente, mas que está em exibição em Lisboa e que já está a circular também noutras salas do país. É um filme que mostra bem a realidade da classe baixa portuguesa com o cenário do entroncamento e com as dinâmicas inerentes àquela região. Portanto, eu tenho muita curiosidade em ver. Destaque também, já agora faço este comentário, o Pedro Cabeleira, há uns dias vi uma entrevista dele na Renascença em que ele falou um bocadinho sobre as dificuldades de fazer cinema em Portugal e sobre o quão complicado é ter um filme português nos circuitos comerciais, e ele fala concretamente sobre ou seja, no fundo aqui o circuito comercial mais estabelecido são os cinemas nós, e ele descreve-nos em como não consegue ter filmes em horários a que as pessoas consigam ir ver necessariamente. Portanto, os filmes dele estão em exibição em algumas salas desta distribuidora em horários tipo ao meio-dia, às 3 da tarde. Neste momento, em Lisboa especificamente, é possível ver o filme no Centro Comercial Amoreiras. Não sei se é todos os dias, mas sei que tem uma sessão às 7h30 e outra às 9h40, qualquer coisa assim. Portanto, é possível, gente de Lisboa, e sei que está a circular. Depois, É preciso tirar um dia de férias é para ver preciso tirar um cinema dia de português. férias, sim. Portanto, esta recomendação vai com este desafio de pôr as pessoas a pensar um bocadinho nisso também, porque já agora faço mais uma reflexão, se me permite exercer esse direito democrático. Claro. Que Desde que não venha premiada de emoção Não, de todo. e de todo. tendências femininas, Não, muito não. menos tendências feministas. Deus nos livre e guarde, credo. Não, o que eu quero dizer é que eu também já sofri um bocadinho desta síndrome do cinema português, não é? De ter aquela ideia de que o cinema português de facto não prestava, pronto. E tinha esta ideia na minha cabeça, provavelmente, se calhar, sem nunca ter visto um filme português na vida, se calhar. Até arrisco dizer isto. À parte de gaiolas douradas da vida e coisas assim. E depois realmente é só preciso ver um ou ver 2 e realmente há qualquer coisa de especial que o cinema português tem, não é? O Bernardo da Costa dizia aquela coisa sobre não sabemos bem qual é que é o género do cinema português. O género do cinema português é o próprio cinema português porque tem esse je ne sais quoi. E é muito evidente, pronto. E eu acho que há muita gente que ainda tem essas ideias pré-concebidas sobre o que é o cinema português e o que é a cultura portuguesa no geral também. Eu acho que nós temos uma tendência para rejeitar aquilo que é feito cá e, portanto, vamos parar com isso, pessoal. Vamos parar. Parem. Não é Parem. fixe, bro. Enfim, a minha outra recomendação é um livro do António Pinto Ribeiro, que é um sociólogo de cultura. O livro chama-se O Poder da Cultura, Questões Permanentes. E será um livro sobre muitas coisas, também sobre esta conversa que eu também acabei agora de ter, não é? Sobre esta questão da valorização da cultura portuguesa. E é, acima de tudo, sobre como é que a cultura portuguesa, ou como é que a cultura tem um poder reconfigurador da nossa sociedade, como é que ela pode melhorar a nossa vida também. Claro, é um ponto de vista assim um bocadinho mais teórico, mas numa escrita do pouco que eu já folhei, bastante acessível e portanto também estou muito curiosa para ver e recomendo desde já a toda a gente. Pronto. Depois fazes uma review.
Faço uma review aqui, 3 horas. Eu tiro um dia de férias. Bora. Vamos Bora. ao cinema e eu faço uma review. Caros ouvintes, para o próximo segmento gostaríamos de fazer-vos um aviso. O que vai ser dito a seguir vai ser dito em tom jocoso, de brincadeira. Não é para ser levado a sério. Tanto eu como a Mariana, não é, Mariana? Sim, Mariana, sim. Não sabes o que é que eu vou dizer? Eu tenho uma vaga ideia. Consigo antever, acho. Confias em mim? Confio. Somos humanistas e, portanto, somos anti-movimentos autoritários. A democracia é a prioridade. Contudo, este segmento chama-se que na minha ditadura acabaram-se os comentadores do telejornal. Acabou. Não há mais. Não há mais comentário no telejornal. No telejornal há jornalistas, há pessoas que estão a reportar notícias. Talvez possa haver um especialista, mas tem que ter um curso de engenharia, tem que ser uma especialidade técnica. Não, a especialidade não pode ser ciências políticas da Universidade Católica nem de outra qualquer. Acabou-se. Acabaram. E se for da FCSH, Não pode, não pode. Ciência política não é uma especialidade. Lamento. Na minha ditadura não é. É, mas não é para o telejornal. Certo. Podem ter os seus programas de comentário, sim, podem escrever as suas crónicas, mas não se dá as notícias. não no telejornal. E digo mais, tem que ser num programa diferente, com um cenário completamente diferente e pelo menos 2 horas depois do telejornal. Exatamente. E o cenário não pode ser um cenário de notícias, tem que ser, obrigatoriamente, na minha ditadura, toda a cenografia dos programas de comentário é esta. É uma cozinha portuguesa minúscula, com uma mesa, e as pessoas estão sentadas como se fossem jantar. Okay. Portanto, encenadas como se tivessem, como as pessoas lá em casa estão. Que é para o espectador saber que a opinião destes comentadores é tão válida como a deles. No sofá, exato. No sofá, sim. Sim. É quase uma espécie de tiny desk documentário. Exatamente. Sim. Não pode ser uma cozinha toda quitada como há nas telenovelas. Não é uma cozinha de ricos. Não. É uma da cozinha classe média. Classe média e, se não, classe média baixa. Exato. Eles estão ali apertadinhos e têm o direito de falar das coisas que quiserem, têm direito também de aparecer em baixo que são de ciência política, pela FCSH, pela Católica, pelo que seja, ou que são de direito, ou que são professores universitários, whatever, mas estão a ser, no fundo, dissociados do telejornal. O facto e a opinião têm domínios diferentes e devem ter cenários diferentes e devem ter estéticas diferentes. Pronto, na minha ditadura, os comentadores estão todos relegados aos programas de comentário, no telejornal, acabou-se. Parece-me bastante razoável, na verdade. Eu acho que sim. Eu acho que nem precisaríamos estar numa ditadura para implementar uma coisa assim. Diria eu, com os nervos. Eu acho que os comentadores que governam este país discordariam. Discordariam perfeitamente. Obviamente este comentário foi dito em tom jocoso. Jocoso. Pronto. Eu vou entrar aqui por caminhos muito mais mundanos do que estes. Isto foi algo que me ocorreu hoje enquanto estava à espera do comboio. Sim, eu ando de transportes públicos. É chocante, eu sei. E portanto, na minha ditadura, ninguém, mas absolutamente ninguém, por qualquer motivo, pode escarrar em público. É absolutamente proibido. Não há algo que me dê uma reação visceral, física, convulsiva tão grande como alguém a escarrar à minha frente. Eu nem sequer consigo explicar. Mas eu não sinto e não percebo qual é que é a necessidade de fazer uma coisa dessas. E não me venham com teorias do isto e aquilo, porque eu não quero saber. Da gargantinha. Não. Isso faz mal às cordas vocais com certeza absoluta. E potencialmente também será proibido fazê-lo em privado. Mas depende. Depende. Aí estou aberta a elaborar um projeto de lei, uma coisa ponto por ponto, que realmente estabeleça todas as situações passíveis de se escarrar, sendo que em público é absolutamente proibido. E qual seria, na tua ditadura, a penalização por quem escarrasse? Era multa, era prisão? É assim, depende. Na minha ditadura também temos que pensar que... Pena de morte? Não, pena de morte não. Eu não acredito na pena de morte, mas eu acredito muito no castigo, sei lá, do calduço. Tipo, se alguém escarra à tua frente, tu tens todo o direito de lhe dar um calduço. Mas isso não poderia criar um problema de pessoas que querem levar calduços? Pessoas que querem levar calduços? Há uma tendência. Há pessoas com todo o tipo de taras. É verdade.
É verdade, é verdade. Como é, Não que sei, como é que a tua lei nos vai proteger das taras. dos pervertidos? Yeah. Sim, E quem é que é episódio. responsável pelo calduço? Eu É um- acho que o cidadão, o próprio ok. cidadão, o próprio cidadão que se sinta ofendido por uma carreta à sua frente, pode exercer o seu direito de desferir um calduço no ofensor. Então, e Sim. se eu quiser dar um calduço a alguém, posso fingir que o vi escarrar? Podes, mas aí depois teremos que realmente proceder a um processo investigativo, abrir um inquérito, mobilizar os meios para averiguar os factos, iniciar um... Então, Na apoiarias- minha ditadura ainda é tudo um bocadinho burocrático. Ok, Vamos ok. ver como é que as coisas evoluem daqui para a frente, mas... então, na tua ditadura ainda não se prevê instalação de câmaras em todo o lado para ver quem de facto escarra ou não? Imagina, não, mas estás a dar-me ideias. Estás a dar-me ideias boas. Se calhar a tua ditadura devia ter um referendo. Não, mas é uma ditadura, pá. Não Pois, é preciso verdade, se não é referentes. muito... É a minha ditadura. Lá estamos nós a ser democráticas, Fogo. caramba. Pronto, adeus. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei